Olá, seja muito bem-vindo a mais um Escrito nas Estrelas, o seu programa semanal de astrologia, aqui pela TV Transamérica. Eu sou a Fernanda Penteado e quero perguntar para vocês como que vocês foram dessa semana que passou. A semana passada foi uma das semanas mais aspectadas que nós tivemos em 2019. Então, a semana que passou, ela vai ter continuidade nessa semana. Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que nos espera nessa semana, que vai ser o ápice do ciclo virginiano. Virgem é sobre servir melhor, é sobre cura, é sobre trazer a imperfeição para a perfeição. E principalmente é sobre tomar atitudes práticas para melhorar a nossa vida. Então essa será a última semana com essa energia virginiana muito forte e a partir da próxima semana a gente já vai em direção à energia de Libra, onde compartilharemos com o mundo aquilo que a gente criou nesse período tão produtivo. Na lua cheia nós teremos a ativação do eixo Virgem-Peixes. Em Virgem, nós temos a parte prática. Em Peixes, a gente tem a parte inspiracional. Então, é um momento onde nós faremos o melhor, mas também nós teremos uma inspiração, um quê a mais para nos ajudar. Se você já ouviu, faça o seu melhor e o resto acontece, essa semana ela vai ser muito sobre isso. Ela vai ter um quê de se render ao universo e confiar que tudo vai ser melhor, não importa se ainda não teremos os indícios. Então, para continuar a nossa conversa, eu vou trazer um mapa e, para quem assistiu o programa semana passada ou viu o vídeo no YouTube, eu quero lembrar com vocês da famosa quadratura T. Lembram dos aspectos? Então, a quadratura T, ela é uma oposição e duas quadraturas juntas. Então eu vou mostrar aqui no mapa para ficar um pouquinho mais visual. Aqui, olhem só, a gente vai ter a quadratura T com essa oposição que vai ser do eixo de Peixes e Virgem, e também o Júpiter, que está ali em Sagitário, fazendo a quadratura ao eixo. O que é isso? Nós temos duas tendências, uma apontando aqui para o Virgem e outra aqui em cima para o Peixes. Então, o Virgem é sobre ações práticas e o Peixes é sobre se render, é sobre a passividade criativa. Então, é uma semana em que a produtividade ela deve ser equilibrada com aquela criatividade que vem dos momentos de repouso, de tranquilidade. É uma semana muito interessante para a gente prestar atenção aos nossos sonhos, para a gente olhar para dentro, mas para não perder o ritmo de trabalho, porque na próxima semana a gente vai ter muita interação social pela frente. O Júpiter aqui, como fazendo essa quadratura a tanto a Lua quanto o Sol, ele vai nos chamar para a necessidade de expandir, de tentar coisas que ainda não tentamos. Mas também ele vai atentar pelo desafio de não se exceder, de não passar dos limites. Então, muita cautela aí nos gastos, na comida, nos prazeres, porque o Júpiter aqui, ele vai puxar todo mundo para dar uma expandida. Ele vai pedir que a gente coloque o pé no acelerador. Então, essas duas tendências, elas devem ser equilibradas
E também esse vai ser o nosso principal desafio nessa semana. Então, como que a gente produz, como que a gente recebe inspiração e ainda assim continua indo para frente, se expandindo. Então, todos esses elementos vão ser o nosso desafio nessa semana. Uma coisa interessante é que essa semana nós teremos os elementos mutáveis, as modalidades mutáveis, ainda muito fortes. Então, para quem viu o programa da semana passada, percebeu que estamos em meio a um tempo de grandes mudanças. Então, não é um período aí onde a estabilidade vai reinar. Então, flexibilidade, vamos lidar com essas mudanças da melhor forma possível, porque esse é o momento de se abrir ao novo e conseguir viver com todas essas possibilidades que nos são apresentadas. Então eu quero mostrar para vocês, para enfatizar essa questão das modalidades, como essa semana só tem modalidades mutáveis. Então, aqui está um aspectário. Para quem está achando que isso é chinês, não é, isto é astrologuês. E aqui vai mostrar os posicionamentos dos planetas. Então, aqui a gente vai ter o Sol, o signo, o grau e o minuto, e assim por diante, nesse quadrado aqui. Aqui os aspectos, que são as relações entre os planetas. Aqui é a tradução gráfica do que fica no meio do mapa. Então, aquelas linhas azuis, vermelhas, elas são traduzidas aqui nesse quadro que chama aspectário. E aqui, nesse quadrinho à direita, a gente vai ter os elementos, né? O fogo, o ar, a terra e a água. E aqui, que cortou um pouquinho aqui em cima, que são as modalidades. As modalidades, como vocês se lembram muito bem, eu espero, são a cardinal, que é começar, a fixa, que é manter, continuar, e a mutável, que é mudar de ideia, é resolver problemas, é a questão da mudança como a constância. Nós estamos aí no último momento do inverno. Então, em pouco tempo, nós passaremos para a primavera. Então, é um período de grandes mudanças e aqui fica evidente com a coluna da energia mutável. Quando temos muita energia mutável, a gente tem essas oportunidades de implementarmos mudanças na nossa vida. E se você está me acompanhando, você vai perceber que no meio, que é a energia fixa, nós temos apenas um planeta. E esse planeta é o Urano, o planeta das mudanças. Então, acho que já dá para entender que é um momento aí de transformação e que nada vai ficar como era antes. Então, vamos abraçar essas possibilidades, vamos nos apropriar dessa energia e colocar essas mudanças na nossa vida e no mundo. Outra coisa muito interessante sobre essa lua nova, essa lua cheia, é que a lua cheia em Peixes vai acontecer juntinho com o planeta Netuno. Netuno é um planeta conectado à espiritualidade, às esferas superiores. Então, quando tem Netuno, a gente pode se abrir para informações que a gente ainda não tinha vislumbrado. Então, essa lua, além da grande inspiração, a gente pode ter algumas revelações. Então, esteja atento, esteja muito conectado aí e pode ser que venha informações interessantes. Mas um outro protagonista, e dessa vez é uma protagonista dessa alunação, é
a Lilith. Para quem já ouviu falar, a Lilith é uma parte muito importante da astrologia. Aqui está o símbolo da Lilith, olhem só. Então, aqui embaixo, a gente tem a cruz da matéria, a cruz da realidade, e aqui em cima, a gente tem uma meia-lua apontando para o lado direito, para o lado das emoções. Me perdoe, para o lado esquerdo, que é o lado das emoções. Então, o símbolo de Lilith diz primeiro as emoções e depois a realidade. A Lilith não é um planeta e não é um asteroide. Ela é o ponto que a Lua pode ficar mais longe da Terra sem sair da nossa órbita. Então, a Lilith também é chamada de Black Moon, ou Lua Negra, e ela tem um ciclo muito interessante, que é de 9 meses. Então, a Lilith vai demorar 9 meses para dar uma volta completa no zodíaco. 9 meses é o tempo de uma gestação, então a Lilith ela é um posicionamento muito conectado à vida, ao feminino e às mulheres. Mas também é conectado a uma parte do feminino sagrado que é mais obscura, que diz respeito ao inconsciente. Por quê? Se você entendeu esse ciclo, a Lilith está no ponto mais longe da Lua. Então, por isso, é também a nossa parte mais inconsciente. É onde a gente não tem uma visão do que está se tratando ali. Então, essa Lua cheia, ela vai iluminar essa questão do inconsciente. E também é uma grande oportunidade, principalmente se tratando da alunação de Virgem, de trabalhar a nossa sombra. O que é a sombra? Eu vou trazer a sombra de uma perspectiva da psicologia analítica. Então, a sombra é tudo que a gente esconde de nós mesmos e da sociedade por não concordar com aquilo, ou simplesmente por achar que aquela questão é feia, não é legal, as outras pessoas não vão gostar. Então, a sombra é tudo que está no inconsciente querendo passar para o consciente. E na sombra também está tanto o nosso maior desafio, quanto os nossos maiores potenciais. Então, esse é um momento muito importante para fazer esse trabalho com a sombra. É um momento tranquilo? Não, não é. A gente pode ser tomado por fortes emoções. Então, talvez alguma coisa que aconteça essa semana pode acionar o teu lado sombra. Então, pode ser uma pessoa, uma situação que vai estar mostrando para você aquilo que você precisa olhar em si mesmo. Então, a Lilith, ela vai trazer essa questão daquilo que precisa ser visto, precisa ser observado, para daí ela florescer completamente e se tornar um grande magneto para tudo que tem de melhor na nossa vida. E outra coisa muito interessante nessa semana, e é claro, durante toda a nossa vida, é fortalecer, junto com esse magnetismo da Lilith, o sentimento, a frequência da gratidão. Porque é muito fácil durante, principalmente essa semana, a gente mais reclamar do que agradecer. Até porque quando vem aí os problemas, os desafios, a gente sempre vai estar vendo o que precisa melhorar, mas esquecendo daquilo que a gente já tem e de como a gente é abençoado a cada dia. Então, eu vou deixar para vocês essa dica da gratidão. Tem um livro maravilhoso que é da Rhonda Byrne, a mesma autora do Segredo,
que chama A Magia. E é um livro só sobre gratidão. Então, nesse livro, você pode saber como implementar e como entrar nessa frequência e ver como que isso pode trazer inúmeras bênçãos na tua vida. Então, essa semana a gente tem esse potencial incrível e essa oportunidade de trazer cada vez mais e mais coisas para agradecer na nossa vida. Então, eu vou deixar vocês com essas sugestões e desejar uma semana maravilhosa e, se tudo der certo, nos vemos na segunda que vem, nesse mesmo horário e local. Um grande beijo!